Então, pessoal, aqui na parte 2 da resolução da lista de exercício 1, né? A gente vai continuar, que é a parte 2 da nossa aula. Vamos resolver aqui a questão número 6, né? A questão número 6 foi cobrada no ano de 2017 num concurso para auxiliar administrativo, certo? Algum órgão lá de Santa Catarina, né? O CIS Nordeste, deve, SC deve ser Santa Catarina, não, de fato eu não sei onde que fica esse órgão aí, mas enfim, é uma questão para auxiliar administrativo. Vamos ver. Ao fazer uma análise no consumo anual de materiais, constatou-se que algumas peças têm grande valor, de sorte que o grosso dos recursos aplicados na manutenção dos estoques refere-se a uma quantidade de artigos relativamente pequena. Outras peças, ao contrário, representam pequena parcela dos recursos, mas estão em grande quantidade no volume do estoque. Assim sendo, qual o nome da ferramenta de simples operação indicada para fazer este controle e que geram decisões mais assertivas sobre a gestão de estoques? Qual será que é essa ferramenta, pessoal? É a letra A, diagrama de Ishikawa; letra B, o Just in Time, né, material certo, na quantidade certa, no momento certo. É a letra C, a ferramenta é o 5S. A letra D é o diagrama 80-20, também conhecido como o diagrama de Pareto, o gráfico de Pareto, ou também conhecido como por curva ABC, ou é um fluxograma, certo? Como falei para vocês, é um fundamento que a gente vai estudar muito na nossa próxima aula. Então, a resposta correta a resposta correta da questão 6 é a letra D, diagrama 80-20 de Pareto, também conhecido como curva ABC, certo? A curva ABC é uma ferramenta que te ajuda, te auxilia nessas situações que acabam de ser citadas no enunciado dessa questão, né? Às vezes tem materiais, né? Materiais que têm grande valor, um valor agregado significativo, um alto investimento, mas que tem uma quantidade pequena dentro, né, dos estoques, dentro daquela empresa. Às vezes já tem peças, né, materiais que tem em grande quantidade no volume do estoque, grande quantidade, porém os recursos o investimento feito nessa grande quantidade não foi tão relevante, foi pequena, né? E querendo ou não, você tem que gerir esses materiais, você tem que gerir essas peças aí, né, que está sendo citados nesse enunciado. Aí significa então que você tem poucas peças, mas peças muito caras. E aí você tem outro tipo de peças lá, numa quantidade enorme, significativa, porém o investimento foi pequeno. E então qual é a ferramenta que te ajuda, te auxilia, né, nesse controle desses tipos de estoque desses materiais? É a curva ABC, certo? A curva ABC te ajuda a ter esse controle. A nossa próxima aula vai ser praticamente todinha para a gente estudar de forma sistemática, né, o diagrama de Pareto, né, a curva ABC, certo? A gente vai estudar bastante, né, esse fundamento na nossa próxima aula. Então, essa questão 6 aí, quem marcou a letra C, desculpa, a letra D, acertou, curva ABC, tá ok? Aqui, pessoal, nós temos a questão número 7, né, uma questão, né, para administrador, Instituto Federal de Alagoas, ano de 2016. Essa questão aí eu trouxe para vocês, ela obviamente tem um cálculo, né, ela tem relação com a logística, né, tem relação, né, com a gestão de suprimentos e gestão de estoques, mas é quase um raciocínio lógico, uma matemática aí, né, um raciocínio lógico, se vocês forem perceber. Eu vou deixar a resolução dessa questão por último. Eu vou ler o enunciado para vocês aqui dela, da questão 7. O fornecedor de papel A4 entrega cargas utilizando 45 caixas acondicionadas em pallets, né, que medem 100 por 120 centímetros. Os pallets com as caixas somente podem ser empilhados, né, de 2 em 2, e cada caixa contém 10 resmas de papel, né? Cada caixa tem 10 resmas de papel e os pallets com as caixas somente podem ser empilhados de 2 em 2,
Se o lote de entrega vai ser de 2.250 resmas, ó, cada caixa tem 10 resmas, mas se o lote de entrega vai ser 2.250 resmas, qual deverá ser a área designada no almoxarifado para armazenar esse material? Ou seja, ele te dá várias informações aí, ele dá as medidas, né, dos pallets, ele te dá a quantidade de caixas que vão ser, né, de resmas que vão chegar na empresa, né? Aí a gente vai ter que fazer o cálculo para ver qual é a área que a gente vai ter que deixar reservado para poder acondicionar, armazenar esse material, estocar esse material. É interessante essa questão, muito interessante. Ela não é difícil, mas obviamente ela requer um cálculo. Eu vou deixar a resolução dessa questão por último, tá ok? Então vamos lá na questão número 8 primeiro e deixa a questão 7, a questão 7 que a gente vai resolver por último. Aqui na nossa última questão, a questão número 8, né? É uma questão também, né? Vocês estão percebendo, uma questão para concurso para administrador, Prefeitura de São Borja, interior do Rio Grande do Sul, ano de 2015. Né? Vamos analisar a questão 8. A gestão dos estoques das organizações, sejam privadas ou públicas, necessita de muito cuidado. Decisões equivocadas por parte do gestor nessa área podem trazer sérias consequências para a organização, seja no que se refere à questão financeira, seja a respeito de espaço físico ou diversos outros pontos. Um fator que o administrador deve estar atento para uma adequação, um fator que o administrador deve estar atento para uma adequada gestão dos estoques é a demanda sazonal. Assinale a alternativa correta sobre esse conceito. Olha, prezados, vocês têm que associar tipos estoques, tá também influenciado com demanda, né? E a demanda sazonal é um tipo de demanda que ela depende de períodos específicos, né? Ela depende de estações de ano, de dias específicos, meses específicos. Por exemplo, uma demanda sazonal. Podemos citar, por exemplo, a produção de roupas de inverno, né? Roupas de inverno, elas não são oferecidas, não é uma demanda durante um ano todo. A demanda por roupas de inverno, obviamente, é durante os períodos mais frios do ano. E principalmente em regiões onde o frio é rigoroso, certo? Então, esse tipo de produto tem uma demanda sazonal, uma demanda que tem uma influência de um período específico, né? Meses específicos do ano, uma estação do ano, certo? Então, esse é um exemplo de uma demanda sazonal. Então, aí, assinale a alternativa correta sobre esse conceito. Letra A. Um significativo número de produtos tem sua demanda relacionada a períodos do ano, festejos públicos, feriados específicos, etc. e tal. É a letra A. Quem marcou a letra A acertou. A demanda sazonal, justamente, ela tem esse conceito, né? São produtos, por exemplo, todo produto que é um produto vinculado a uma demanda sazonal, né? Um produto, vamos imaginar que a gente vai ter que controlar um estoque de produtos de demanda sazonal. A gente sabe que naquele período específico a demanda por aquele produto vai aumentar, né, consideravelmente, significativamente. Então a gente tem que se planejar para um determinado período, né, um mês específico, dias específicos, horários específicos, né, porque a gente vai ter uma demanda significativa. Por exemplo, ovos da Páscoa. Os ovos da Páscoa são produzidos durante as fábricas de chocolate. Elas produzem ovo da Páscoa durante um ano todo? Óbvio que não, né? Os ovos da Páscoa são fabricados de forma significativa, em larga escala, num período específico do ano, porque uma época, né, vinculada a um feriado, a uma comemoração, né, e que vai ser muito consumidos ovos da Páscoa. Então, ovos da Páscoa são produtos que têm demanda sazonal. Ovos da Páscoa são produtos que terão sua fabricação, sua produção e também sua estocagem num período específico, certo? É por isso que a letra A, logo adiantando, é a resposta correta, né?
A letra B, por exemplo, tá? Por que está errado? Produtos que têm esse comportamento de demanda possuem picos ou vales de consumo ao longo do ano quase inexistentes. Não, não é quase inexistente, né? Eles têm, são produtos que são consumidos, né? São consumidos, são muito utilizados, mas não são inexistentes, né? Claro que às vezes o consumo não é tão significativo porque a produção, uma demanda sazonal, não é um decorrer, não é o ano todo, não é todo um período, são períodos específicos. Mas não é um consumo quase inexistente, tá? Por isso que está errado. Letra C. Esse tipo de demanda pode ser determinada a partir da demanda de outros produtos acabados, com os quais ele está diretamente relacionado. Não necessariamente. Não necessariamente. Não está relacionado com outros produtos acabados. Por exemplo, para produzir roupa, tu não está vinculado, roupas de inverno, tu vai estar vinculado a um outro produto em si? Não. Então essa letra C aí não está correta. Letra D. Determinados produtos têm a vida útil claramente planejada e o final da demanda ocorre subitamente. Não é assim. O final da demanda, uma demanda sazonal, o final da demanda sazonal não ocorre subitamente. Tá errado. Certo? Enfim, para vocês perceberem, então, eu quis fazer essa associação da demanda sazonal com a questão da gestão de estoques, porque é algo que é muito corriqueiro, que é muito cobrado, né? Que existe esse tipo de demanda. E quando a gente tem uma demanda sazonal, a gestão de estoques ela é mais apurada ainda, porque mas na verdade é mais fácil de controlar, porque você sabe qual é o período que você vai ter uma alta demanda, né? Você sabe o período que você vai ter que ofertar aquele produto, e porque ela tem um período específico. Então é interessante essa associação da demanda sazonal com a gestão de estoques, certo? Agora vamos lá resolver a questão número 7. Será que vocês conseguiram acertar? Quem será que acertou a questão número 7? Vamos lá, vamos resolver.